Olá, gente, tudo bem? Estou eu aqui de volta. Meu nome é Débora Barreto, sou terapeuta e nós estamos desenvolvendo um trabalho com mulheres que querem serem mulheres transformadas e transbordantes, serem mulheres emocionalmente saradas, né? E homens sarados, com suas cabeças restauradas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre razão versus emoção. Esse trabalho em grupo é um trabalho muito interessante. Eu criei um grupo de mulheres, né, para a gente cuidar dessa área emocional das mulheres. E aqui no Instagram a gente acabou abrindo para todo mundo, porque é muito bom ter vocês aqui. Marcelo, tudo bem? Boa noite. Que bom que você está aí. Fica aí que vai ser bênção. Todo mundo que está aí, né? Nós estamos vivendo dias muito difíceis, né? Dias bastante complicados. E as nossas emoções estão tudo muito atrapalhadas, né? A gente vê hoje as pessoas com suas cabeças muito complicadas, os sentimentos são muito aflorados e a gente não consegue entender por que isso acontece, né? Parece que virou uma bagunça, tudo dentro da nossa cabeça, a gente não sabe o que sente, mas são tantas as informações, são tantas coisas que vêm, e esse assunto tem sido um assunto bem falado e bem, né, tocado assim na internet, nas redes sociais. Muitas pessoas têm aparecido para falar sobre o assunto. Não sei se vocês perceberam, mas nossa, o que tem aparecido de terapeutas para falar sobre razão e emoção, para falar sobre inteligência emocional, é uma coisa que não está, né, é incontável. Surgiu terapeuta de todos os lados e eu sou uma delas e estou aqui. Mas pela necessidade que o mundo vive hoje, assim. Então a gente precisa realmente, se a gente quer viver muito bem, se a gente quer ser pessoas bem, como que eu posso dizer, ser pessoas bem desenvolvidas e pessoas bem resolvidas, a gente precisa realmente entrar nesse campo que antes era um assunto que nos falava muito. Antes não se falava muito disso, né? A gente não via as pessoas questionando sobre razão, sobre emoção, sobre cérebro, sobre sentimento, sobre depressão. Era um tabu, as pessoas não falavam muito nesse assunto, não é mesmo? A gente percebe acontecendo coisas dentro da nossa casa que assusta, né? Algumas pessoas às vezes relatam situações de pessoas que estão se automutilando, de pessoas que tentam morrer, né? E a gente percebe que realmente há uma necessidade de se tratar as emoções. E há uma necessidade, sim, de falar nesse assunto. E quanto mais a gente aprende, né, mais forte a gente fica, mais a gente consegue se defender. E não só para nós, mas para a gente proteger as pessoas da nossa casa, para a gente ajudar os nossos filhos, para a gente tentar equilibrar isso, porque nos dias de hoje, relacionamento, nossa, sempre teve, claro, né? Mas quantas pessoas se divorciaram em 2020, 2021? Quantas pessoas se suicidaram? Meu Deus, que é um assunto, né, forte de se falar. Quantas pessoas estão em depressão e estão quietas dentro de casa e ninguém nem imagina? As pessoas estão sorrindo, sabe? Né? Tá sorrindo, tá vivendo, mas está se matando por dentro. E esse o assunto que eu vim trazer hoje. Apesar de ser um assunto um pouco pesado, mas eu não vou demorar. Não quero uma live muito estendida, que eu gostaria que vocês participassem, comentassem. Se puder enviar para alguém assistir, envia. Se você acha que alguém precisa desse conhecimento, envia. E a gente vai falar um pouco sobre razão versus emoção, né? Eu entendo que se a gente soubesse em que estação temporal o nosso cérebro está, a gente conseguiria resolver melhor as nossas emoções.
né? A gente pensa assim, de que tempo, né? De que estado emocional? O que diz? O que significa isso? De que tempo a gente está falando? De que estado temporal é esse que a gente está falando? A gente está falando de presente, de passado e de futuro. Eu expliquei aqui numa live, né, que o lado esquerdo do nosso cérebro é o lado racional e o lado direito é o lado emocional. E quando tem um excesso de passado, né? Quando você vive muito no passado, você gera uma tristeza. Você pode gerar uma tristeza, porque normalmente quando a gente pensa no passado, a maioria das vezes pensa nas coisas ruins, né? Quando você tem um excesso de presente, você gera um estresse. Já vou dando logo o segredo do problema mundial hoje, da humanidade, que é o estresse. A gente tem tudo na nossa mão, a gente vive as coisas tão rápido ao mesmo tempo. Você está com o celular na mão, você está aqui me vendo, está fazendo outra coisa, e é tanta informação que o nosso cérebro às vezes nem processa, e aí a gente fica num estado de estresse. Quando também tem um excesso de futuro, isso gera uma ansiedade. O mundo hoje é um mundo ansioso, né? Antigamente a ansiedade era um assunto que não se falava também. A gente não ouvia muito falar de ansiedade, né? Não estou falando de uma ansiedade saudável, eu estou falando de uma ansiedade patológica, né? De uma ansiedade incontrolável. Mas esse excesso de futuro pode trazer isso. E guardar conhecimento chega a ser desumano no que a gente vê hoje no mundo, a necessidade do mundo e das pessoas, dos pais, né? Os filhos estão perdidos, os pais estão perdidos, e a gente não consegue entender, e assim, tá tudo muito claro. Aí por que a gente fala razão versus emoção? Só fazendo um parêntese aqui, tipo, quando você fica racionalizando tudo, você causa também um desconforto, um desequilíbrio. Quando você também fica tudo na emoção, você causa um desequilíbrio. Então, essa questão de presente, de passado, de futuro, e vocês vão entender um pouco mais o que eu quero dizer daqui pra frente, é que você vive tão preso em uma dessas estações de tempo e você não consegue ter uma vida saudável, um sentimento saudável, entende? Porque assim, sim, você fica o tempo todo lá, né? Aconteceu, sei lá, um fato muito ruim na sua vida. Pensa em um fato aí que aconteceu, mas não fica pensando muito não. Pensa só um pouquinho para lembrar. Pensa num fato, quem sabe você já sai daqui com essa história resolvida. Pensa num fato ruim que te aconteceu, né? Sim, aí o que acontece? Você fica o tempo todo martirizando isso, você fica o tempo todo pensando nisso, você fica o tempo todo falando sobre isso. Você fica o tempo todo preso nesse passado, nessa situação ruim que aconteceu, nessa situação difícil, né? Então, assim, eu vou fazer uma pergunta. Quem quiser escrever, pode escrever, adoro, mas se não quiser também, tudo bem. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Dentro desses 3 tempos, do presente, do passado e do futuro, eu primeiro vou te perguntar, né, do passado. O que te prende no passado? Você fica o tempo todo lá pensando? Vou te fazer essas perguntas. Se puder analisar aí. Você fica o tempo todo preso no que aconteceu? Falta perdão em você? É trauma que te prende no passado? São coisas que aconteceram na sua infância? O que faz você ficar preso nesses sentimentos? Vou dar um minutinho para você pensar, um segundinho para você pensar. Em que estação de tempo você está preso? No presente, no passado ou no futuro?
Um detalhe assim, quando você fica muito tempo preso no passado, quando você fica muito tempo, como que você pode entender isso? Você fica o tempo todo pensando nas coisas que aconteceram de ruins, o tempo todo nesse passado, né? Esse passado vai te causar uma emoção, aí nós estamos entrando no nosso assunto, falando do lado emocional. Esse pensamento de passado vai gerar em você uma tristeza. Você fica tanto tempo mastigando o passado, as coisas ruins, ou até mesmo as boas, que também, às vezes, mesmo as coisas boas do passado, te impedem de viver o presente, né? Então, assim, você fica o tempo todo lá, preso lá no passado. Isso vai te trazendo uma tristeza. Pode te trazer uma doença, uma patologia, né? Às vezes a gente não entende como que acontece a depressão, como que uma pessoa quando se vê já está numa depressão. O que acontece? Né? Às vezes você tem um sentimento ruim que eu te digo, algo que te incomoda muito, algo que te entristece muito, ou aconteceu alguma coisa no seu passado, ou aconteceu alguma coisa quando você era criança, ou alguém te fez algo que te magoou muito, e você guardou esse sentimento dentro de você. É basicamente isso. Você guardou esse sentimento dentro de você, não abriu ele para ninguém, e você ficou preso nesse lugar pensando. E você só pensa nisso. Toda hora que você... olha uma dica para você perceber se está acontecendo. Toda hora que você para um pouco, quando você se vê pensando, você está se vendo pensando nesse momento ruim. Isso vai causando em você uma tristeza, uma dor, né? E você fica tanto tempo preso lá que você vai murchando como se você fosse uma flor. Sabe uma flor que, fácil dizer assim, né? Fica até bonitinho, vamos dizer assim. Mas você pega uma flor, você tira ela do ambiente dela, e você não dá água para ela, e você não cuida dessa flor. Essa flor vai murchando, 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 até acontecer o que com ela? Né? Ela morrer. No nosso caso, no caso das nossas emoções, a gente vai murchando, murchando, até se tornar uma patologia, até se tornar uma depressão. Gente, ela não começa da noite para o dia. Alguém me magoou, estou vivendo um relacionamento abusivo, tóxico, e aí então já era, estou em depressão. Aí, tipo, você está num momento triste da sua vida e você já se considera numa depressão. Uma depressão é uma doença muito séria, muito grave, que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender com ela. A gente tem que evitar, né? Você tem que... os antigos falam que as pessoas inteligentes aprendem com os erros dos outros, né? Nesse caso, a gente precisa aprender com tudo que está acontecendo na nossa volta, com o mundo. A depressão, ela mata pessoas, ela tira a vida de pessoas, ela suga realmente a energia, como a Camila falou aí. Ela suga de uma forma a sua força, a sua energia, que quando você percebe, você precisa de tratamento médico. Então, quando eu falo que um mundo de terapeutas saiu para poder falar sobre o assunto, é para vocês verem a necessidade que nós temos de tocar nesse assunto, disso não ser tabu, de você não se trancar e não falar do que você está sentindo. Razão versus emoção significa, lógico que não é uma receita mágica, né? Lógico que nada funciona assim, mas você aprendendo a como lidar com a sua emoção e com a sua razão, você vai aprender a lidar com essas patologias, com essas doenças, que é a depressão, que é a tristeza, que acaba sendo tudo a mesma coisa, né? Que é a automutilação. Gente, quantos pais e quantas mães veem os filhos se mutilando e não conseguem entender por quê? Então, a questão de você ficar preso nesse lugar, nesse passado, você cria essa dor fixa. Olha que coisa interessante. Você pensar no passado em algumas coisas, até ruins, não é de todo o mal. O problema é quando você fica parado lá. O problema é quando você não consegue pensar em outra coisa. O excesso é o problema. Então, quando você fica o tempo todo lá, aí você fala, e o que eu faço então se eu só penso nisso? A gente está aqui hoje para isso. Para te dar uma direção, para você mudar esse pensamento.
de você sair um pouco desse lugar ruim, pensar numa coisa boa, sabe? Sair um pouco desse lugar ruim, tirar um momento, ouvir uma música, já falei isso várias vezes. Ler um livro legal, ver um vídeo legal, sabe? Tirar, desfocar esse lugar de dor que você fica parado. É a mesma coisa a gente vê da ansiedade, que tem um pouco a ver, né, com depressão. Na maioria das pessoas que têm ansiedade tem depressão, mas tem gente que tem ansiedade de não conseguir comer, de não conseguir dormir, não é? Tem gente que tem ansiedade de comer compulsivamente. Em cada pessoa ela aparece de uma forma, né? Aí a gente não entende como que você chega nesse lugar. Quando você percebe, você já está ansioso, você já não consegue dormir, o seu estômago fica roncando, parece que você está com fome, não é assim? E é você também querer viver nesse futuro para sempre, é você querer viver nesse como que eu posso dizer, você querer viver nesse lugar de futuro sempre. Vou colocar um exemplo bobo, assim, prático, para a gente entender. Digamos que você vá fazer uma viagem em dezembro, né? A gente está em abril. Aí a gente está aqui em abril. E aí você começa a pensar nessa viagem de uma forma descontrolada. Você só pensa nisso, você vive para isso. Você quer porque quer chegar o dia de viajar e você pensa nisso o tempo todo. Esse pensamento, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Esse pensamento constante vai fazer você gerar dentro de você uma ansiedade. Assim como você está lá preso no passado o tempo todo, vai te desenvolver uma tristeza e pode desenvolver uma depressão. A mesma coisa você ficar no excesso de futuro, porque isso vai te causar uma ansiedade. O que acontece? A gente não consegue ter controle de esperar chegar o momento. Lógico que aquela ansiedade saudável, aquela ansiedade de você querer saber, querer que chegue logo, é normal. Só que aí o que acontece? Você vai lá, faz planos, pensa na viagem, ai que top, né? Só que aí você passa esse momento e você sai dali. Isso é saudável. Às vezes você fica lá pensando um pouco, tal, sai dali desse pensamento, isso é saudável, normal. Agora, quando você coloca isso para ficar 24 horas pensando, eu vou viajar em dezembro, eu preciso arrumar as coisas e tal, você se descontrola e isso vira uma ansiedade. Então, assim, são coisas tão simples que a gente pode mudar e a gente pode viver melhor na vida da gente. São coisas tão assim, como que eu posso colocar? São coisas tão normais e corriqueiras que com um pouquinho de inteligência emocional a gente consegue resolver. Lógico que tem as patologias que já chegaram numa patologia e aí precisa de psicólogo, né? Precisa de ajuda de psiquiatra, precisa de ajuda. E não tem que ter vergonha de gente, não, a gente está tão adiantado para tudo nesse mundo e tem gente que ainda não quer fazer uma terapia, tem vergonha, acha que não é legal, tem preconceito de procurar um psicólogo, um psiquiatra para tratar certas emoções. Infelizmente a gente não governa tudo. Infelizmente a nossa cabeça não governa tudo. Às vezes a gente precisa de ajuda. Não pode ficar nesse lugar aí querendo resolver as coisas sozinho e só piorando as coisas, né? Então essa questão de você projetar o futuro, você querer chegar no futuro primeiro do que ele acontece, isso te faz ficar doente. E aí você sabendo disso, o que você vai fazer? Aonde que entra a inteligência? Onde que entra a razão aí? Você traz um equilíbrio. Você começa a não pensar nisso como sua prioridade de vida, de pensar 24 horas. Você vai pensar, mas não vai ficar aí. E isso é muito importante você entender. Eu espero que eu consiga passar de uma forma simples para você conseguir entender o que eu quero dizer, né? O que eu quero colocar para vocês. Porque é muito fácil você falar termos técnicos, coisas técnicas, e você ainda aí do outro lado não entender nada. A minha função aqui é simplesmente expor a situação e você pensar, e junto você começar a criar o hábito, você começar a criar, você destravar. Sabe aquela história do gatilho? Sabe quando você puxar o gatilho? Sabe, quando eu falo para você, é como se eu tivesse, não vou dizer nem o gatilho, vamos fazer de conta que é um interruptor, né? E tá lá on off.
Então quando eu trago isso para fora para você, dessa forma que eu estou te expondo aqui, é como se você apertasse o botãozinho. É como se você ligasse, olha, tem razão, é isso aí, eu preciso começar a equilibrar. Agora, como eu vou fazer para equilibrar? Né? Da onde que eu vou conseguir equilibrar tudo isso? O que a gente pode fazer, né, para equilibrar? Olha só uma coisa bem interessante. Vamos supor que você esteja num lugar. Ó o exemplo que eu vou dar agora. Vamos supor que você esteja num lugar com uma pessoa que você adora. Sei lá, escolhe aí um lugar na sua cabeça. Está num parque, está com uma pessoa que você ama. E aí você tirou um tempo para estar lá com essa pessoa. E aí você passou o dia todo, aí você se deu conta e você fala, nossa, nem percebi que o tempo passou. Eu tô aqui tanto tempo, nem vi que o tempo passou. Caramba, já deu meia hora. Aí, você já parou para pensar por que isso acontece? É porque quando você está nesse momento bom seu, você esquece de passado e esquece de futuro e você vive o presente. Você foca naquele momento que você está vivendo, né? E você vive aquele tempo de uma forma tão integral, aquele presente de uma forma tão integral, que você não percebe as horas passar. E te dá uma alegria assim que você não sabe explicar. É o que a gente chama de tempo kairos, né? Que é o tempo certo para todas as coisas, que é o tempo correto de acontecer as coisas. Ou seja, você se desprende do tempo cronos. O tempo cronos é um termo grego, o tempo cronos é o tempo do nosso relógio, que a gente conta as 24 horas. O tempo kairos, né, vamos dizer assim, é esse tempo que desprendido de horário. É o tempo certo, é o tempo correto. Para algumas pessoas, o tempo de Deus. Então você está vivendo o kairos. Você está vivendo o presente. Eu estou falando isso assim para você abrir a sua mente e entender e esclarecer isso. Que quando você vive o presente, num momento bom, você não pensa no passado, nem no futuro. Também não estou dizendo aqui que você deve ficar, né, tipo assim, alienado com o que vai acontecer ou esquecer tudo que aconteceu. Não é isso, já falei lá em cima. A gente precisa equilibrar a nossa mente, a gente precisa equilibrar os nossos sentimentos, assim, né? Tem um exercício bem bobo que vocês que estão aí topam fazer e comenta. Não precisa comentar o sonho, mas só comenta que fez. Vamos fazer um exercício interessante para você identificar esse lado emocional e esse lado razão. Você vai... você vai fechar os seus olhos. Você vai fechar os seus olhos e você vai pensar no seu sonho. Topa fazer? Vamos. Topa fazer o exercício? Vamos fazer então? Fecha os seus olhos e pensa no seu sonho. Pensa naquilo que você mais gostaria que acontecesse. Pensa no seu sonho de vida, assim. Fecha os olhos, tá? Fica com o olho fechadinho aí. Aí agora você tipo, imagina para que lado os seus olhos querem abrir. Para qual lado, se você fosse abrir os olhos, para que lado você gostaria de olhar? Para que lado o seu olho te intenciona olhar? Para o lado direito ou para o lado esquerdo? Consegue?
com o olho fechado, você pensou no seu sonho, pensou bem nele, e aí você sente essa impressão, quando você está concentrado nisso, você sente essa impressão de que o seu olho vai abrir para um lado ou para o outro. Aí só me conta para que lado que ele abriu, se você achou que ele abriu para o direito ou para o esquerdo. Vou dar um segundinho para vocês verem, para vocês pensarem. Ainda vou ficar em silêncio para não atrapalhar. Só uma pessoa que fez? Vou falar. Então, se o seu lado foi para o lado esquerdo, esse sonho tem uma chance muito grande de se realizar. Porque ele é um sonho racional, com bases. Ele é um sonho que está concretizado na sua mente e vai acontecer. Se foi para o lado direito, dificilmente pode acontecer se você não tomar algumas atitudes, né? Gente, isso não é não estou descobrindo a roda aqui, tá? É um exercício mesmo, que você vai fazer e você vai entender que é verdade. Aí, se ficou do lado direito, esse sonho é um sonho fantasioso, é um sonho só emoção, é o seu desejo, a sua vontade, é um sonho fictício. Você ainda não projetou, olha o segredo que eu estou passando para vocês, você ainda não projetou esse sonho racionalmente, você ainda não parou, pegou um papel e escreveu como você vai fazer para realizar os seus sonhos. Que eu posso fazer para fazer com que esse sonho aconteça? Racionaliza esse sonho. Eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer isso, vou ter que tal. Racionaliza esse sonho. E aí, quando você racionalizar esse sonho, para quem ficou do lado direito, quando você fizer o exercício de novo, provavelmente ele vai para o lado esquerdo ou ele vai para o meio, como se estivesse no meio do cérebro. Isso significa o quê? O nosso lado esquerdo é o lado racional, o nosso lado direito o nosso lado esquerdo é o nosso lado racional, o nosso lado direito é o nosso lado emocional. E o meio aqui é o equilíbrio de tudo. Então, o que acontece? Quando você vive só na emoção, só no emocional, só vamos dizer assim, na fantasia, vamos supor assim, dificilmente você vai conseguir realizar os seus projetos. Mas quando você equilibra esses projetos, você racionaliza esses projetos e você junta a razão e a emoção, provavelmente você vai conseguir realizar esse sonho, sim. Lógico que não é um passe de mágica, né, gente? Mas provavelmente você vai conseguir. Porque aí você fala pra mim, gente, é o poder da nossa mente. Se vocês imaginassem, por que tantas pessoas conseguem fazer tantas coisas e às vezes a gente nunca consegue fazer uma coisa simples? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque algumas pessoas aprenderam o segredo de usar a sua mente, a sua inteligência emocional. As pessoas falam de inteligência emocional como se fosse um antídoto. A inteligência emocional serve para fazer a gente viver melhor, viver mais feliz, para fazer a gente ir para frente. Vocês conseguem perceber isso nesses minutos que eu falei com vocês aqui? Como que é difícil, mas ao mesmo tempo é tão simples? O segredo é equilibrar as emoções. Eu estou falando de algo concreto, de um estudo concreto, né? Eu estou falando não estou inventando uma tese. Eu posso dar para vocês um outro exemplo aqui, simples e fácil, que é interessante também, e vocês vão se identificar. Por exemplo, de uma pessoa que vive...
É aquela história de tudo que é excesso faz mal. Mas, tipo, uma pessoa que vive, uma pessoa que você conhece que vive mais pro lado racional. A pessoa é uma pessoa mais dura, mais séria, não ri com nada, não, sabe assim? A pessoa é uma pessoa mais assim, né? Uma pessoa mais, como que eu posso, mais fechada. As pessoas antigas eram muito assim, né? E aí a pessoa vai lá e toma, bebe lá alguma coisa, né? Toma lá uma cerveja, 2 cervejas, aí ele tomou a terceira cerveja ou a segunda taça de vinho, e aí essa pessoa muda. Aí começa a rir, sabe, é mentira que eu tô falando? Comenta aí, é mentira? Não é assim? A pessoa começa a rir, começa a abraçar todo mundo, começa a dizer que ama todo mundo, começa a dizer que nossa, você tá linda, nossa, eu amo você, filha, eu amo. E a pessoa nunca é assim. Porque o efeito do álcool no cérebro dele é como se tivesse amortizado, tivesse sedado aquela pessoa dura que vive só racionalmente. Entendeu? E aí o que ela fez? Lógico que nesse caso o álcool desequilibrou e ela foi totalmente pro emocional. Aí ela vira uma manteiga derretida. Não é assim? Então é fácil provar o que eu estou falando, né? A questão do equilíbrio é o segredo. A questão de você dar ordens para você mesmo, para o seu cérebro, para a sua emoção, é o segredo. De você falar, assim, você tá lá nesse momento de dor, por exemplo, de tristeza, o que você vai falar? O que você vai fazer? Não, vou sair daqui. Já chorei, já senti, agora vou sair daqui um pouco, vou esparecer a minha mente, vou procurar, sabe? E a mesma coisa quando você estiver ansioso com o futuro. O futuro já está dizendo, é futuro. Ele vai acontecer, e vai acontecer no tempo certo. Lógico que bem seria maravilhoso, né? Tipo, seria o máximo se a gente conseguisse viver o tempo todo no Kairos, nunca no Cronos. Só que nosso corpo, nossa carne, nossa pele, né? Ela tá fadada a viver no tempo Cronos, a cumprir o horário, a viver essa correria da vida. E a gente não quer parar para cuidar um pouco de nós. Está na hora da gente parar para cuidar um pouco de nós. Está na hora da gente parar para pensar um pouco na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional. Quantas mulheres estão vivendo relacionamentos tóxicos que deixam a gente... Nossa, me deixa de cabelo em pé quando eu escuto. Isso porque eu estou acostumada a ouvir. Gente, quando a gente fala de um relacionamento, não quero fugir do assunto, mas é interessante colocar, e relacionamento tóxico não é só homem que vive, mulher que vive não, tá? Homem vive também. Tem mulheres que são tóxicas também. Tem homens que são tóxicos também. E quando a gente está falando de tóxico, a gente está falando de toxina. Esse relacionamento causa uma reação química no nosso cérebro. A pessoa começa a se sentir diminuída, a pessoa começa a se sentir que não vale nada, a pessoa começa a se sentir feia, a autoestima vai ao chão, porque causa uma sensação, causa uma reação química. Então, quando a gente está falando de relacionamento tóxico, não é um nome bonitinho que a gente encontrou para colocar nesse relacionamento difícil, não. Relacionamento tóxico, ele causa uma reação química no seu cérebro, transformando você em uma pessoa que você não é. Você causa uma dependência dessa outra pessoa. Porque assim, você vive um inferno, a pessoa te humilha, a pessoa fala horrores com você, a pessoa te faz super mal e você não consegue se desvincular dela. Isso é normal? Aí, tem pessoas que até apanham, né? E você não solta. Você fica naquela... Aí passam uns minutinhos, a pessoa vem com carinho. Aí a pessoa, não, desculpa, não vou fazer mais, eu estava chateado ou chateada, eu não quero mais, eu não vou fazer mais isso, a gente vai se viver bem e tal e tal. O que você faz? O que seu cérebro faz? Ele vai total pro emocional. Aí você fala, não, vai mudar mesmo, e aí você cede. Aí daqui a 2 semanas você está apanhando de novo e você não tomou uma atitude. A gente sempre fala que uma dose de amor próprio não faz mal a ninguém. Amor próprio
Não é você sair por aí pisando nas pessoas, não é sair por aí de cropped, igual eu, fora do peso de cropped, fazendo as pessoas engolirem você do jeito que, tem que ser, eu sou assim, pronto, não é isso. Cada um é livre para fazer o que quiser, sim, as pessoas têm que aceitarem umas às outras como elas são, sim, sim, ninguém tem o direito de impor nada para você. Mas quando esse relacionamento se torna um relacionamento de abuso, quando esse relacionamento se torna um relacionamento de traição, quando esse relacionamento se torna um relacionamento de agressão, aí a gente já está em outro nível. E olha como tem tudo a ver com razão, tem tudo a ver com emoção. Você nunca vai tomar uma atitude baseada somente no seu racional, porque você vai se arrepender. Também você nunca vai tomar uma atitude baseada só na emoção, porque você vai se arrepender. Você tem que equilibrar as coisas, prender e pensar e definir. E agir. Hoje, o que mais tem são mulheres que vivem relacionamentos tóxicos, relacionamentos destrutivos. A pessoa faz com ela gato-sapato. E com o homem também. E as pessoas não conseguem se livrar. E para isso também você precisa de inteligência emocional. Para isso também você precisa conhecer razão versus emoção. Você precisa aprender a equilibrar, a entender esse sentimento que tem dentro de você, que às vezes você não consegue explicar. Definir esse lugar que você está preso. Sabia que tem pessoas que não conseguem viver um relacionamento saudável ou não conseguem ter uma vida saudável mentalmente falando, porque elas estão presas lá enquanto ela estava no útero da mãe dela? Ou por um problema que aconteceu na infância dela, que nem na cabeça dela tá, mas está no inconsciente e ela não consegue. E a gente se desprender desses lugares, soltar esses laços, esses emaranhamentos, é o que faz você ser uma pessoa saudável. Aí a minha pergunta é: você quer ser uma pessoa saudável? Você quer ter e conhecer, você quer pagar o preço de conhecer a você mesmo? Sabia que olhar para dentro da gente é a parte mais doída do autoconhecimento? Olhar para dentro de você mesmo é a pior parte. Olhar para dentro de você mesmo é você olhar essas feridas aí que eu falei atrás. De traumas, de trauma de infância, de ódio, de falta de perdão. Você quer que a sua vida seja destravada, mas você não quer liberar as pessoas. Você não quer desvincular, você não quer soltar. Você fica preso nesse lugar de dor. Não é fácil? Não é, eu sei. Também já vivi, tá? Não tô aqui bancando a bonita só falando, não. E não passei por nada disso. Eu sei o que eu tô falando. E foi um dos motivos que eu me formei. Foi um dos motivos que eu fui estudar. Porque quando eu fui estudar porque eu queria melhorar a minha vida, que eu não estava sabendo como, eu queria conhecer. E aí eu me envolvi nas terapias, aí eu fiz constelação sistêmica, aí daí parece que vai crescendo, e aí eu quis fazer pós em constelação sistêmica de família, e eu fui fazendo. E essas coisas mudaram primeiro em mim, começou em mim, mudou a minha mente, o meu jeito de ser. Abriu o meu pensamento para poder eu ter essa convicção de estar aqui hoje falando para você que você precisa também abrir o seu pensamento. Chega de viver nesse lugar aí de passado, está na hora de você começar a equilibrar isso aí. Está na hora de você parar com essa ansiedade das coisas que vão acontecer daqui a 5 meses, 6 meses, e você já está louca, pensando como que isso vai ser. Gente, olha, presta atenção. Vamos recapitular? Passado demais gera depressão. Quer saber o motivo da sua depressão? Você está vivendo uma dor que já passou. E você não quer largar, não quer desvincular. Você está vivendo uma tristeza profunda no seu coração, você não quer abrir para ninguém. E isso está murchando e matando você. Eu estou te dando a chave para você abrir e mudar o rumo da sua vida, da sua história.
Abre a sua mente, abre o seu coração para você mudar o rumo da sua história. Não fique chorando no lugar da dor. Levanta desse lugar. Eu brincava com uma amiga minha que tinha alguns problemas de relacionamento e tal, e ela vivia momentos muito tristes. Às vezes ela chegava para mim chorando e eu falava para ela assim: cara, levanta, coloca um short, um escarpão, penteia esse cabelo. Se for para ficar em depressão, vai ficar em depressão linda, sabe? Porque infelizmente, a única pessoa que pode fazer alguma coisa pela gente mesmo é a gente mesmo. Sei que é difícil levantar de um lugar de tristeza. Eu sei que é difícil levantar de um lugar de decepção. Eu sei que é difícil olhar para um homem ou para uma mulher que te traiu, que te magoou. Porque traição, às vezes, a gente pensa que traição é só com homem e com mulher. Não, gente, tem tantas traições. Tem coisas, às vezes, que machucam. Porque, às vezes, quando uma pessoa te trai com outra, você manda ela embora, acabou o assunto. Só que tem outras coisas que machucam a gente e ficam lá dentro te arranhando, 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 arranhando. E é um tempo de sarar essas dores. É um tempo da gente mudar esse caminho. A gente ser inteligente emocionalmente. Equilibrar, pesar as coisas. No começo a gente estava falando de estresse. Estou olhando aqui a hora porque eu não quero passar muito. A gente estava falando de estresse. Tem um estudo de uma psiquiatra que ela fala sobre isso, que as pessoas hoje vivem o nosso cérebro precisa de equilíbrio, né? Então, assim, você precisa de dor e você precisa de prazer. E por incrível que pareça, o lugar do prazer e o lugar da dor no cérebro é o mesmo lugar. Então, você precisa estar com esse lugar equilibrado. Porque se você pende muito para o lado da dor, você não consegue sair de lá. Você não consegue equilibrar de volta, sabe? O cérebro, quando você pende muito também para o lado do prazer, também às vezes vira um vício. Sabia que é aí que acontecem os vícios? Porque assim, nosso cérebro precisa equilibrar, ele precisa produzir dopamina, então ele precisa um pouco de dor também. E precisa de prazer também. E em quais coisas estão o nosso prazer? Né? E como a gente equilibrar isso? Então, o que acontece? Hoje, na sociedade moderna, a gente, como eu falei, tem tudo na mão. Você tem um mundo na sua mão. Você pega o celular assim, ó, você tem um mundo. Você compra o que você quiser, você fala com quem você quiser. É tanta informação, é tanta coisa chegando. Você não passa falta de nada. Você quer saber um assunto, você vai lá no Google e pergunta: ok, Google, eu espero que ele me responda. Ok, Google, tal, não sei o que. E já era, você já sabe. Esse descontrole todo gera um estresse na gente insuportável. Ao invés de você ter tudo na mão, te deixar feliz, é ao contrário. A mesma coisa de você viver sempre na dor. Eu acho que já ficou bem claro, eu não preciso ficar aqui batendo na mesma tecla. E a forma de você sair da dor é você ter conhecimento de você mesmo, olhar para dentro de você, encarar as dores, encarar as tristezas, encarar as alegrias também, de você viver. E outra coisa, para você que está vivendo no passado, por um motivo que aconteceu quando você ainda era criança, ou lá no útero da sua mãe, tem pessoas que às vezes desenvolvem síndrome do pânico. Tem gente que morre de medo de hospital, acha que está lá e tal. E às vezes isso aconteceu no dia que foi nascer, vamos dizer assim, né? Então eu quero que você faça um exercício na sua mente. Que você passou por esse momento de dor. Vou contar um outro segredinho que talvez vocês já saibam. O nosso cérebro, ele não processa a realidade do que está acontecendo concreto e a realidade do que a gente está pensando. Ele não diferencia isso. Então, faz esse exercício comigo e me diga se você não vai se sentir melhor. Volta lá nesse lugar de dor, que é difícil, e entende assim: você saiu já desse lugar. Tá tudo bem agora. Você já passou por isso. Diga isso para você. Sinta isso em você. Sabe?
Sinta dentro de você assim: eu passei por essa situação, foi horrível, eu quase morri, mas eu estou bem agora, eu estou num lugar seguro. E se você puder fazer isso, você vai conseguir resolver muitas coisas dentro de você, muitas dores. Não é simples assim, nossa, né? Que fácil. Não é tão simples assim, mas é o começo, é o caminho. Quando você se propõe a cuidar de você, a dizer para você mesmo as coisas que você sente, você vai se curando. Tem tantas coisas que a gente pode fazer junto, assim, para, né, amenizar essas situações todas. Pega um caderno, escreve as suas dores. Se você não quer contar para ninguém, escreve. Escreve tudinho. Depois você vai lá e apaga, rasga, queima, faz o que você quiser. Mas escreve. E escreve bem mesmo, assim. Escreve assim: eu, fulano de tal, eu sinto isso, assim, assim, assim. Gostaria de fazer isso, assim, 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 assim. Sabe? Depois você lê aquilo e descarta aquilo e queima, joga fora, rasga. Faz alguma coisa, mas faz alguma coisa por você, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa por você, mulher principalmente. Faça alguma coisa por você. O segredo do seu sucesso, o segredo de você desbravar sua vida, de você ir para frente, de você conseguir se resolver, é você se conhecer. Se faça essas perguntas: quem sou eu? O que eu estou fazendo? A vida que eu estou vivendo tá legal? É isso que eu quero para mim? Eu estou vivendo muito no passado? Eu estou vivendo muito no futuro? Ou eu estou equilibrando as minhas emoções? Se você não conseguir equilibrar suas emoções, você não vai conseguir ter sucesso em nada. Desculpa falar assim. Mas se você não conseguir equilibrar os seus sentimentos, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Gente, não fica preso, sabe? Não fica preso, estuda, busca grupos, sabe? Faz alguma coisa por você. Faz alguma coisa por você. Melhore a sua vida, melhore a sua saúde mental. Sabe? Melhore os seus dias, assim. Porque os dias que a gente vive não são fáceis. Mas não é por isso que você vai desistir. Não desista do seu sonho. Não desista de realizar os seus projetos. Não fique sonhando só com o seu lado emocional, não. Não fica com o seu sonho só do lado direito, não. Pega o seu sonho, olha bem o que eu estou te falando. Pega o seu sonho, põe ele no papel. Mesmo que você não tenha nada hoje para fazer ele ser concluído, mesmo que te falte dinheiro, mesmo que te falte tudo, se libera para você receber isso. Abre o seu coração, a sua vida para você. Então você vai lá e você vai pegar o seu sonho, você vai racionalizar o seu sonho, porque o sonho começou na emoção, você vai racionalizar ele, você vai colocar ele no papel, você vai investir nisso. Primeira coisa para você ter sucesso profissional, emocional, sentimental, é você estar focado no que você está fazendo. Você está vivendo o presente. Você está vivendo a realidade. Então vai lá, anota o seu sonho, faz tudo o que você tem que fazer e começa a investir nisso. Investe estudando, se tem fé, investe orando. Investe, sabe como? Você é o que você se alimenta. Então se alimente de coisas boas, se alimenta de pessoas que te acrescentam, se alimenta de coisas que te façam subir, não que te põem para baixo. Se você anda com pessoas que só te põem para baixo, evita. Se você anda com pessoas que só te critica, evita. Olha aí, o detox emocional. Deixa essas pessoas para lá, sabe? Não tô falando para odiar ninguém, gente, pelo amor de Deus. Mas eu tô falando para você filtrar as pessoas que estão ao seu lado. Para você viver uma vida saudável. Uma mente saudável. Uma mente saudável se resulta num corpo saudável. Uma mente saudável se resulta numa emoção saudável. Uma mente saudável se resulta numa pessoa profissionalmente resolvida.
de sucesso. As pessoas mais ricas e mais milionárias, a primeira coisa que elas transformam é a mente. Vai comigo que você vai passar de ano. É a mente. Transforma a sua mente. Transforma o lugar da sua mente. É muito difícil a gente... Eu gostaria de pegar o que eu estou pensando e colocar dentro da mente de vocês. Porque eu quero que, de verdade, de coração, que a gente consiga superar os nossos desafios. E vou finalizar já a live. Acho que já tem mais de 40 minutos. Não, ainda não. Tem. Daqui a pouquinho eu vou finalizar. Mas antes eu quero falar para vocês assim. Eu não fazia live, não aparecia. Eu estudei, ainda estudo. E eu atendia, fazia algumas terapias e tal. Mas eu não estava, como que eu posso dizer, realizada com isso, sim. Porque eu acredito na minha missão de vida e eu quero despertar esse sentimento em vocês. Comecem a buscar qual é a sua missão de vida. Eu entendi que a minha missão de vida é ajudar as pessoas a saírem desse momento depressivo, de tristeza. Lógico que eu não posso sair por aí curando ninguém como um passe de mágica, quem me dera. Mas eu de verdade, dentro do meu coração, eu sei que eu fui chamada para fora para ajudar essas pessoas, essas mulheres, principalmente mulheres. Eu criei o grupo Transformadas para Transformar. É um grupo fechado, só de mulheres, onde eu faço as aulas e coloco os links lá, né? O link está lá na minha bio para quem quiser entrar, mulher, claro. E não é preconceito com os homens, mas é a proposta, né? É o projeto. E eu quero lá desenvolver e sarar essas emoções particulares, essas coisas que você não conta para ninguém, essas coisas que te ferem horrorosamente. Nós vamos tratar e nós vamos sair transformados, e você vai ajudar outras pessoas, e você vai ajudar a sua família, e você vai ter uma mente saudável, e você vai ter um lugar, né? Um lugar de paz. A gente precisa ter objetivo na vida, a gente precisa ter inteligência emocional, e a gente precisa conhecer a gente mesmo. O primeiro passo para você entender razão versus emoção é você ter inteligência emocional, é você controlar os seus pensamentos e a sua mente. O que é razão versus emoção? Finalizando. Você usa a razão para neutralizar a emoção, ou usa a emoção para neutralizar a razão. Então, algumas coisas você tem que agir racionalmente, você age na emoção. Quando você tem que agir o contrário. E a gente precisa aprender a equilibrar isso. A razão não trabalha contra a emoção, nem a emoção contra a razão. Elas trabalham juntas. Então, aprenda isso. Sare a sua mente. E seja uma pessoa de sucesso. Seja uma pessoa feliz. Seja uma pessoa... como a palavra até sumiu aqui. Uma pessoa, me ajuda, uma pessoa realizada. Achei. Uma pessoa realizada, seja uma pessoa realizada. Beijo para vocês. Obrigado por quem passou por aí, por quem assistiu até o fim. Eu espero que essa live mude alguma coisa na sua vida e te faça pensar. Entendeu, né? Existe um tempo, presente, passado e futuro. Não fique preso, nem no passado, nem no futuro. Equilibre. Viva o presente.
Viva o Kairos, viva o melhor tempo. E você vai ser uma pessoa mais feliz. Beijo para vocês, beijo, Tabata. Obrigada. Que vocês possam se tornarem pessoas melhores e pessoas saradas. Nem dá vontade de sair daqui, mas eu vou sair. Beijo para todo mundo.